Os Nefilim, essas figuras misteriosas que cruzam o limiar entre o humano e o sobrenatural, emergem no Gênesis como filhos dos filhos de Deus e filhas dos homens. Seriam eles criaturas míticas destinadas a ser apenas uma nota de rodapé nas Escrituras, ou haveria uma razão maior para sua inclusão no relato sagrado? Em seu contexto original, os Nefilim não apenas intrigam, mas também sugerem um período em que o divino se misturava ao humano, evocando uma ideia de união e ao mesmo tempo de quebra de limites. Essa questão torna-se ainda mais interessante quando olhamos para o contexto histórico e cultural das tradições do Oriente Próximo. Por que figuras como essas, entrelaçando o mundo dos mortais com o dos imortais, aparecem nos textos de civilizações como os egípcios, os sumérios e os babilônios? Talvez as sociedades antigas vissem os Nefilim não só como seres físicos, mas como símbolos de forças incontroláveis que desafiavam a ordem humana. Os sumérios, por exemplo, mencionavam figuras semelhantes, com a diferença de que esses seres guardavam os mistérios da criação e da tecnologia. Em outras palavras, os Nefilim poderiam representar, para essas culturas, uma ruptura de paradigmas. A inclusão desses seres na Bíblia, porém, não é acidental ou arbitrária. Ela pode ter o objetivo de provocar um questionamento universal. Até onde as fronteiras entre o humano e o divino podem ser diluídas sem que percam sua essência? Ao explorar o primeiro registro dos Nefilim, o Gênesis não apenas cria uma narrativa, mas também propõe um desafio intelectual que remonta ao surgimento das civilizações. A sua presença leva-nos a ponderar sobre os limites da humanidade e o potencial impacto de seres que vivem, por assim dizer, entre os mundos. A representação dos Nefilim como gigantes com habilidades extraordinárias lança uma nova camada de mistério sobre sua existência. Seriam eles humanos com uma constituição física incomum? Ou há algo ainda mais profundo e simbólico em suas descrições? Em sua forma literal, o termo gigantes parece evocar uma dimensão física impressionante. Talvez uma metáfora para seres cuja presença se destaca no ambiente humano, superando, de certa forma, as limitações da mortalidade. Mas o simbolismo por trás da ideia de um gigante pode ir além do físico, refletindo aspectos de força moral ou espiritual que rompem as fronteiras do que consideramos humanamente possível. Quando olhamos para a antropologia e biologia, encontramos hipóteses que tentam explicar a estatura desses seres. Seriam eles resultado de mutações genéticas, de seleções naturais ou de uma ascendência mítica que transformou a visão dos antigos sobre o que significava ser humano? Algumas teorias indicam que figuras como os Nefilim podem ter sido inspiradas em uma elite guerreira ou em indivíduos com uma constituição incomum que, ao longo dos séculos, foi amplificada em histórias e mitos. Outros estudiosos, porém, argumentam que a descrição física talvez esteja longe do ponto central da narrativa. Mais importante é o papel desses seres no tecido cultural e religioso da época. Curiosamente, gigantes também aparecem em mitologias de diversas culturas. Da Grécia à Escandinávia, há sempre seres cujas forças e estaturas são vistos como representações de poder e sabedoria, mas também de ameaça. Esses gigantes, assim como os Nefilim, parecem carregar em si tanto uma bênção quanto uma advertência, como uma linha tênue entre a grandeza e o perigo. Assim, a figura dos Nefilim não só desafia as explicações racionais, como também atrai a reflexão filosófica sobre o que significa transcender os limites humanos. Eles podem ser vistos como símbolos de potencialidades ocultas na humanidade, forças que, uma vez despertas, poderiam transformar a sociedade ou destruí-la.
O conceito dos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, é um dos aspectos mais enigmáticos da narrativa dos Nefilim. Quem eram esses filhos de Deus? Eram anjos caídos, entidades celestiais ou, como alguns teóricos sugerem, visitantes de outro mundo. Este é o ponto de partida para uma reflexão sobre as fronteiras que separam o humano do divino e até mesmo do extraterrestre. Há algo provocador nessa união proibida que sugere uma transgressão de ordens naturais e cósmicas. Tal narrativa parece refletir o eterno desejo humano de tocar o sagrado, mesmo quando isso significa ultrapassar os limites impostos pelo próprio universo. Para alguns estudiosos religiosos, a expressão «filhos de Deus» remete a anjos que teriam descido à Terra, desobedecendo ordens superiores em busca de experiências humanas. Esta interpretação nos leva ao conceito de seres divinos que caem, trocando o céu pelo mundo terreno, num ato de escolha que evoca não apenas curiosidade, mas uma espécie de ousadia divina. Essas figuras assumem um papel ambíguo. São simultaneamente criaturas do bem e da transgressão, seres que escolheram experimentar a condição humana com todas as suas limitações e desafios. Outras teorias mais modernas, porém, avançam uma ideia intrigante. E se esses filhos de Deus fossem seres de uma civilização avançada, visitantes cósmicos que possuíam tecnologias além da compreensão humana e foram confundidos com divindades? Essa hipótese levanta questões não apenas sobre o que é considerado divino em culturas antigas, mas também sobre como civilizações mais primitivas tentariam interpretar uma presença tão avassaladora. Seja qual for a origem dos filhos de Deus, sua interação com a humanidade sugere que, ao tocar o desconhecido, corremos o risco de misturar realidades paralelas e modos de existência que transcendem nossa lógica. Assim, o conceito dos filhos de Deus nos convida a refletir sobre os limites do humano e a possibilidade de que, ao nosso redor, outras formas de consciência e poder possam estar à espreita, aguardando o momento de se revelar. Evidências arqueológicas e relatos antigos sobre os Nefilim abrem uma nova dimensão no mistério dessas figuras lendárias. Ao longo dos séculos, escavações e estudos revelaram artefatos e inscrições que parecem dar pistas sobre esses gigantes que caminharam pela terra. Manuscritos antigos, como os encontrados no Mar Morto, contêm referências a seres excepcionais, o que desperta a pergunta: seriam essas menções fragmentos de uma história real ou alegorias de um poder transcendente? Quando examinamos esses textos e artefatos com atenção, percebemos que eles retratam algo além do ordinário, criando uma ponte entre o mítico e o arqueológico. Muitos desses achados parecem apontar para a existência de seres que, se não fossem Nefilim, pelo menos carregavam um status incomum em suas sociedades. Estátuas, cerâmicas e inscrições antigas revelam uma era fascinada com figuras de força monumental e poder sobrenatural. Algumas representações mostram seres com estatura descomunal, ao lado de humanos comuns, o que pode indicar que os Nefilim eram reverenciados ou temidos. Tais imagens reforçam a ideia de que eles detinham um status que transcendia a humanidade comum, misturando-se com o conceito de divindade. Há também evidências que alguns historiadores interpretam como indicações de um contato antigo com seres de outro mundo, visões que os povos antigos tentaram representar com os recursos de sua época. Artefatos que escapam da explicação lógica. Esqueletos de proporções anômalas ou símbolos gravados em pedras que remetem a constelações. Sugerem que esses seres poderiam ser mais do que humanos. Tais achados, embora controversos, alimentam a ideia de que o que chamamos de mitologia
pode conter memórias culturais de eventos extraordinários que escapam à nossa compreensão. Esses relatos e descobertas nos forçam a questionar o que realmente aconteceu em tempos tão remotos e o que podemos aprender com essas relíquias silenciosas. Afinal, se existiram, os Nefilim podem ter deixado vestígios físicos que sobrevivem até hoje, lançando uma sombra imponente sobre o passado da humanidade e nos incitando a reavaliar a linha tênue entre mito e realidade. A teoria de que os Nefilim poderiam ser máquinas avançadas ou até entidades tecnológicas confere um toque de ficção científica ao enigma desses seres antigos. Como imaginar uma época em que tecnologia e biologia ainda estavam além da compreensão humana? Para muitos teóricos modernos, a descrição de seres com força e habilidades sobre-humanas não se limita à ideia de gigantes de carne e osso, mas aponta para algo muito mais surpreendente: a possibilidade de que os Nefilim fossem formas de vida tecnologicamente avançadas, talvez até mesmo uma fusão entre organismo e máquina, em um mundo onde civilizações arcaicas interpretariam qualquer fenômeno desconhecido como divino. A visão de seres que operavam máquinas poderia ser traduzida como seres sobrenaturais. Talvez os Nefilim não fossem apenas seres biologicamente gigantes, mas sim entidades projetadas, com corpos artificiais ou biotecnológicos, que desempenhavam funções específicas como exploração ou interação com humanos. O conceito de robôs biológicos ou drones vivos não soa tão absurdo quando analisado sob o prisma de civilizações antigas, que interpretariam tecnologias avançadas como magia ou milagre. Algumas evidências arqueológicas modernas, como achados de mecanismos intrincados que não correspondem à tecnologia da época, oferecem suporte a essas teorias, sugerindo que nossa compreensão das habilidades tecnológicas antigas ainda é limitada. A ideia de que seres avançados possam ter usado máquinas ou corpos biotecnológicos para se comunicar ou interagir com a humanidade é fascinante, mas também levanta uma questão crucial: até onde vai o poder da tecnologia na criação de vida? Se aceitarmos essa hipótese, os Nefilim representariam a primeira aparição de entidades artificialmente construídas em nossa história, alterando completamente a forma como vemos o papel da humanidade no cosmos. Essas teorias não só nos fazem revisitar as lendas dos Nefilim, mas também provocam uma reflexão mais profunda sobre as próprias capacidades humanas. Afinal, ao desenvolvermos nossa própria biotecnologia e inteligência artificial, estamos, de certa forma, nos aproximando de algo semelhante. A hipótese de que civilizações cósmicas avançadas visitaram a Terra e interagiram com nossos antepassados lança uma nova luz sobre os Nefilim. E se esses seres fossem enviados de uma civilização superior, uma cultura cósmica em busca de conhecimento, colonização ou mesmo interação pacífica? Ao conceber essa possibilidade, a narrativa dos Nefilim ganha uma profundidade surpreendente. As descrições bíblicas, que os retratam como uma mistura do divino e do humano, podem muito bem ser interpretações antigas da presença de seres vindos de fora do nosso planeta. Diversas culturas ao redor do mundo compartilham mitos de deuses que chegaram dos céus, trazendo conhecimento e orientando a humanidade em seus primeiros passos. E se os Nefilim fossem esses deuses astronautas que trouxeram consigo ideias, tecnologias e influências culturais que ajudaram a moldar as sociedades primitivas? A teoria dos antigos astronautas sugere que esses seres poderiam ter alterado para sempre o curso da evolução humana, não apenas em aspectos culturais, mas também, possivelmente, no nível genético. Relatos encontrados em escrituras
assim como em lendas sumérias e egípcias, indicam que esses seres não apenas observaram, mas também interagiram diretamente com a humanidade, deixando marcas profundas em tradições, sistemas de crença e organização social. Essas narrativas de interações com seres cósmicos podem ser vistas como tentativas de explicar o impacto de uma tecnologia ou inteligência muito avançada, quase incompreensível para os povos da época. Os Nephilim, nesse contexto, podem ter sido exploradores, emissários ou mesmo habitantes temporários de nosso mundo, implantando ideias que ajudariam a humanidade a progredir. Se aceitarmos a possibilidade de que a Terra tenha sido visitada por civilizações cósmicas, o papel dos Nefilim pode ser reinterpretado como uma parte vital de uma história humana mais ampla, conectada ao cosmos e a inteligências além da nossa compreensão. Isso nos leva a questionar até que ponto nossa história pode ser também uma história de visitas e influências externas, e o que isso significa para nossa própria busca por compreensão e pertencimento no universo. A presença de gigantes e seres poderosos na mitologia mundial sugere que os Nephilim podem fazer parte de uma tradição de figuras sobre-humanas que transcendem culturas e continentes. Ao compararmos as narrativas bíblicas dos Nefilim com os mitos de gigantes da Grécia, da Escandinávia e até de tribos nativas americanas, notamos uma tendência impressionante. Civilizações que jamais tiveram contato entre si descrevem seres extraordinários que ultrapassam os limites humanos em força, tamanho e sabedoria. Isso nos leva a questionar se essas histórias seriam meramente alegóricas ou se, de alguma forma, elas ecoam uma realidade compartilhada. Na mitologia grega, os titãs foram seres de imensa força que antecederam os deuses do Olimpo, e sua história fala sobre uma era de caos e poder bruto. Já na mitologia nórdica, os gigantes de gelo e de fogo representam forças primordiais que desafiam os próprios deuses, ameaçando destruir a ordem e a harmonia. Em cada uma dessas culturas, os gigantes simbolizam não apenas força física, mas também aspectos de grandeza e destruição que estão além do controle humano. Os Nefilim, em seu contexto bíblico, parecem desempenhar um papel semelhante. São forças além do humano que ocupam um lugar de mistério e reverência, mas também de potencial perigo. Essas semelhanças entre culturas podem indicar uma memória coletiva, como se as diferentes civilizações tivessem registrado, de forma simbólica, uma mesma experiência arcaica. A ideia de gigantes, ou de seres que transcendem a humanidade em poder e estatura, pode ser um reflexo da busca humana por sentido diante das forças do universo. Forças que moldam e desafiam a humanidade, mas que, no entanto, permanecem desconhecidas. Talvez os Nefilim e seus equivalentes em outras culturas sejam tentativas de dar forma a essas potências desconhecidas, personificando-as para torná-las compreensíveis. O que essas figuras nos revelam é que, apesar das distâncias e diferenças culturais, a humanidade compartilha uma inquietação comum sobre as forças que definem e desafiam nossa existência. Nesse sentido, os Nefilim e outros gigantes mitológicos não são apenas personagens do passado, mas representações duradouras dos enigmas eternos que a humanidade enfrenta. A existência dos Nefilim e de seres semelhantes nas mitologias ao redor do mundo levanta questões fundamentais sobre a condição humana e sua relação com o desconhecido. Eles representam muito mais do que figuras físicas ou entidades históricas. São, na verdade, uma ponte filosófica entre o humano e o transcendental. Para compreender os Nefilim, é preciso olhar além das descrições de força e estatura para questionar o que esses seres simbolizam sobre o próprio espírito humano e seu anseio por compreensão.
A presença dos Nefilim desafia a linha que separa o mortal do imortal, o material do espiritual. Eles encarnam uma fusão de limites, como se fossem representações do desejo humano de transcender o que é finito e limitado. Essas figuras remetem a uma era em que o divino e o humano se entrelaçavam de tal forma que era possível imaginar uma coexistência, uma troca profunda entre o sagrado e o terrestre. Os Nefilim nos levam a refletir sobre as fronteiras da condição humana, sobre o que significa buscar o divino dentro de nós mesmos e ao nosso redor, mesmo diante da incerteza e do mistério. A filosofia e a espiritualidade sugerem que esses seres representam forças ocultas e possibilidades ainda inexploradas dentro do espírito humano. Na mesma medida em que são misteriosos, também são reveladores, pois nos fazem lembrar da grandeza e dos desafios inerentes à natureza humana. Afinal, a lenda dos Nefilim não se resume a um enigma sobre o passado, mas também a uma pergunta sobre o futuro. Estamos prontos para expandir nossos próprios limites, seja através da tecnologia, da espiritualidade ou do autoconhecimento, e abraçar o que está além do que atualmente entendemos como humano? Os Nefilim, então, tornam-se símbolos de potencialidade, refletindo a eterna busca humana por propósito, significado e união com o sagrado. Eles representam a promessa e o risco de crescer além de nossos próprios limites, de ousar atravessar o desconhecido em direção ao que talvez nos torne verdadeiramente completos. Ao refletirmos sobre os Nefilim, figuras misteriosas que parecem desafiar as próprias definições de humanidade e transcendência, somos levados a questionar até onde vão nossos limites e o que significam esses seres para nossa busca por respostas. Se eram humanos extraordinários, seres de outros mundos, ou representações simbólicas de forças que escapam ao nosso entendimento, os Nefilim nos fazem olhar para o passado com um olhar novo e nos desafiam a explorar possibilidades futuras que ainda não compreendemos plenamente. Os Nefilim representam algo profundamente humano, a curiosidade sobre o que existe além do conhecido, o impulso de buscar o sagrado e o anseio por encontrar nosso lugar dentro de um universo vasto e repleto de mistérios. Suas histórias, sejam mitológicas ou reais, convidam-nos a questionar a essência da humanidade e o potencial inexplorado que reside em cada um de nós. Portanto, ao encerrarmos esta exploração, a história dos Nefilim permanece aberta, como um símbolo de nossa própria jornada. Que o mistério deles inspire em cada um de nós a coragem para buscar o desconhecido, a humildade para aceitar nossos limites e a ambição para expandi-los. Afinal, é o desconhecido que torna a vida tão profundamente significativa. Se você se sente instigado por essa busca pelo transcendente, curta e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam participar dessa reflexão. Deixe seu comentário. O que você acredita que os Nefilim realmente eram? E o que eles significam para a humanidade de hoje? Vamos continuar essa jornada juntos.